Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam no teu coração. Muito obrigado por estar conosco aqui no Perguntas do Coração. Hoje eu quero deixar como meditação para a gente aqui nessa oportunidade o que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando a gente olha para a situação do ser humano hoje na Terra, a gente fica um tanto quanto preocupado com a forma como o ser humano lida com os seus próprios conflitos, com as suas próprias situações adversas. E a gente fica também assustado um pouco quando a gente vê o ser humano de alguma maneira muito frio, no seu coração em relação ao próximo. Sendo que nós temos o grande exemplo de alguém que veio para nos trazer o maior presente, que é a vida eterna. E quando a gente se inspira em Jesus, quando a gente olha para o que ele veio fazer, para a obra redentora que ele veio consumar por nós, a gente fica pensando por que a gente tem tanta dificuldade para compreender essas coisas, para entender a dádiva de Deus, a graça de Deus para com a vida humana. E talvez a nossa forma de tratar o nosso semelhante, a nossa forma de olhar para as pessoas, é uma forma tão diferente, tão distante desta graciosidade de Deus para com o ser humano. Aqui Jesus estava numa conversa com um homem que era mestre de Israel, era um homem que fazia parte da religião principal de Jerusalém. O homem fazia parte da escola que ensinava a religião às pessoas, mas aquele homem não havia compreendido ainda a graciosidade de Deus em enviar seu Filho ao mundo. Então Jesus fala com ele dizendo, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em seguida Jesus diz que quem crê nele não é condenado. Jesus estava se referindo à própria pessoa dele, e falando de forma que aquele homem pudesse compreender, pudesse entender a graciosidade de Deus em enviar seu Filho a esse mundo. E quando a gente vê as pessoas enchendo os seus corações de revolta, de ódio, de indignação, se esquecendo dessa coisa bonita que Deus fez na vida humana através da pessoa de Jesus, e essa coisa da graça de Deus manifestada entre os seres humanos deve ser a nossa razão de inspiração para a vida, deve ser a razão da nossa inspiração de vida para com o nosso próximo, a nossa forma de nos relacionar com as pessoas deve estar baseada nessa graciosidade, deve estar baseada nesse propósito eterno de Deus, de não condenação, mas de alguma maneira de nos unir todos em torno de Cristo, que veio para nos salvar a todos, veio para nos levar de volta para Deus. Nenhum de nós, por mais religioso que seja, por mais aplicado que seja a vida, consegue por si mesmo fazer o caminho de volta para Deus. Porque todos nós distanciamos por causa do pecado, porque pecadores somos, nos distanciamos de Deus, e Deus, pela sua graciosa misericórdia, pela sua bênção maravilhosa na nossa vida, Ele nos quis de novo com Ele, e através da pessoa de Jesus, Ele veio nos buscar de novo para Ele. Ele veio nos alcançar para Deus. E quando a gente compreende isso, o nosso coração deve se encher de alegria, deve se encher também dessa graça para com nossos semelhantes. Desejar que todos sejam alcançados por esse amor, por essa graça, por essa dádiva maravilhosa da vida eterna. Mas o ser humano parece viver situação de um antagonismo em relação à graça de Deus, porque o ser humano parece achar que graça é importante somente para si, mas não para o seu próximo. Há poucos dias eu fiquei um pouco preocupado com um comentário que alguém fez na minha página no Facebook, e comentou a respeito da morte do jornalista Ricardo Boechat, e disse que ele estava no inferno naquela hora porque era um ateu. Aí alguém citou uma discussão dele com o pastor Silas Malafaia, e aí as pessoas começam a fazer conjecturas,
E a gente vê, parece que o ser humano começa a projetar uma vingança, né? Queria que ele tivesse morrido, parece que alguém acaba, parece que achando que foi bem feito ele ter morrido daquela maneira trágica. E a gente vê pessoas falando isso, pessoas que dizem que conhecem Jesus, pessoa que diz que entregou sua vida a Jesus, que se rendeu a Jesus. E eu não consigo compreender como que as pessoas conseguem projetar tragédia para a vida humana depois de conhecer Jesus. Se Jesus projetou o amor, a graça, o perdão. Quando nos posicionamos ao lado de Jesus, nós devemos ser perdoadores. Nós devemos ter compreensão para com as fraquezas humanas. E aí, então alguém comentou no meu Facebook dizendo o seguinte: ele deve estar no inferno agora porque ele era um ateu. Deve estar queimando no inferno. Parecia que aquelas palavras mesmo escritas, parecia que elas inspiravam, parece que elas demonstravam uma certa satisfação, uma expectativa horrível de que ele estivesse no inferno pagando por sua falta de fé. E é uma coisa terrível quando a gente começa a projetar em Deus essa maldade que se alojou no coração humano. Quando a gente não consegue se render a Deus e pedir que Ele tire de nós essa maldade. Tire de nós essa coisa terrível de desejar a vingança, de querer nos vingar daqueles que acreditam diferente de nós, ou daqueles que não acreditam como nós, daqueles que pensam diferente daquilo que pensamos, daqueles que vê a vida por um outro prisma, de uma outra maneira, e a gente é intolerante, a gente se torna um tanto quanto antagônicos e de maneira que começamos a perseguir as pessoas de maneira psicológica, perseguindo aqueles que pensam diferente de nós, e às vezes com palavras agressivas, palavras de julgamento, palavras que demonstram um desejo de vingança, um desejo de extermínio. Desejamos exterminar aqueles que pensam diferente. Desejamos que Deus castigue aqueles que não acreditam como nós. E isso é uma maldade muito grande do coração humano. Porque Ricardo Boechat não cria em Deus, não tinha uma religião, ele não professava uma religião, mas com certeza no fundo, ele acreditava que existe um Criador para esse universo. E de uma maneira ou de outra, na vida ele reconheceu, não sei de que forma, mas deve ter reconhecido. E se não, não sou eu que tenho que tratar com ele, não sou eu que tenho que desejar que ele seja castigado, que ele queime no inferno. Não é essa a minha forma de acreditar, de pensar e de sentir, de desejar. A minha forma de desejar é que todos os homens encontrem nele a vida eterna. Encontrem em Jesus a razão para existir, para viver, para ser, para se doar ao próximo, para viver uma vida de compartilhar bons pensamentos, compartilhar boas palavras, compartilhar palavras de esperança. Jesus veio para nos trazer a luz e a esperança, e que a gente possa verdadeiramente pensar nisso, e pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia, que tire de nós, do nosso coração, toda a maldade que projetamos contra o nosso semelhante. Quando eu vi as palavras compartilhadas, eu fiquei tão preocupado, e isso me leva a um pensamento de que a gente não compreendeu ainda o Evangelho, porque o Evangelho nos leva ao amor incondicional de Deus, nos leva a viver um amor que não depende das circunstâncias da vida, não depende do comportamento da pessoa amada, do ser amado, mas depende apenas do amor de Deus atuando em nós, para que possamos também, como Deus, que amou o mundo de tal maneira, versículo 16 de João 3, disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, uma dádiva de Deus, uma graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus, para agregar todos os homens, para receber todos os homens na pessoa de Jesus e levá-los para Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Esse deve ser, digamos assim, o pensamento que deve ocupar nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração diante do Senhor Jesus, desejando que todos os homens, seja ele quem for, alcance essa graça, alcance esse favor imerecido de Deus, a vida eterna na pessoa de Jesus. E que a gente possa aprender a não projetar as nossas frustrações, as nossas decepções da vida, as coisas que acontecem contrárias à nossa vida, projetar isso para o nosso semelhante em forma de vingança de Deus.
Tem muita gente que quer que Deus se torne um vingativo, quer que Deus derrame fogo sobre pessoas, que Ele quebre perna de pessoas que pensam diferente de nós, que Ele castigue aqueles que são diferentes, aqueles que pensam diferentes, que agem diferentes, que são diferentes na sua existência. E isso não é um comportamento que condiz com aqueles que verdadeiramente se dispuseram a andar com Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante no teu coração. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez no Perguntas do Coração. Fiquei alguns dias sem postar nenhum vídeo, mas estou de volta aqui para a glória de Deus. Quero continuar compartilhando esses pensamentos, essas reflexões, que eu creio que se você ouvi-las com tranquilidade, com serenidade, o Senhor Jesus pode conduzir o seu coração a um pensamento melhor, a um pensamento gracioso para com a vida humana. Que assim seja em nome de Jesus. Amém.